Olá, Deus abençoe a sua vida. Vamos à reflexão de número 40 no livro de Josué. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 13. As reflexões serão do versículo 1 até o versículo 6 e nós vamos ler apenas alguns versículos para poder fazer essas reflexões. A leitura será realizada na Bíblia NVI. Diz assim a palavra do Senhor. Sendo Josué já velho, de idade bastante avançada, o Senhor lhe disse: Você já está velho e ainda há muita terra para ser conquistada. Esta é a terra que resta, todas as regiões dos filisteus e dos jesuritas. Resta ainda, desde o sul, toda a terra dos cananeus, desde Ará, dos sidônios, até a Feque, a região dos amorreus. Amém? Deus abençoe a leitura da sua palavra. Nós estamos agora entrando num capítulo que fala basicamente da distribuição das terras, né? Tanto é que já se passaram, depois da conquista aí da terra de Canaã, já se passaram alguns anos. O texto do capítulo 3 já começa falando que Josué está velho e bastante avançado em idade. Logo em seguida, o Senhor começa a dizer também que ainda resta, o início do capítulo, do versículo 4 diz assim: resta ainda, desde o sul, ainda algumas regiões para serem conquistadas. E eu quero já começar trazendo uma análise aqui do texto em si, ainda não as reflexões, mas falando um pouquinho de uma análise para quem está prestando atenção, quem está acompanhando direitinho, lá do capítulo 11 até chegar daqui do capítulo 13. Quando você lê o capítulo 11 e o 12, você vê aí que Israel conquista a terra de Canaã. Você tem essa sensação, você chega a essa conclusão de que toda Canaã foi conquistada. Aí passam-se os anos, Israel volta, vai descansar, e desse período todo de batalha, passou alguns anos, e o capítulo 3 já começa com Josué velho, e o Senhor dizendo que resta ainda, Começa a falar ainda de, Josué, você ainda está velho, mas ainda existe uma parte da terra a ser conquistada. Aí fica meio estranho, porque a sensação que dá lá no capítulo 11 e 12, quando você está lendo, é que toda Canaã foi conquistada. E parece aí um paradoxo. E eu gostaria, nesse momento, de estar explicando um pouquinho melhor sobre isso, mas para isso eu vou fazer uma analogia. Eu vou pegar aqui a área do esporte. Você pega um campeonato aí, tem lá um time, seja qual for a modalidade, ele está participando de um campeonato e ele está dentro de uma tabela de jogos. Esse time começa a conquistar os pontos no início, não perde partidas, e alguns times vão perdendo, vão empatando, e o que acaba acontecendo? Vai chegando no final da tabela, próximo do final do campeonato, aquele time que venceu todas, ele chegou a ganhar uma quantidade de pontos de numeração que já não tem mais como nenhum outro time o alcançar. Então ele já comemora a vitória, ele já tem a vitória, só que para um cumprimento da tabela, o campeonato se encerra em tal época, ele tem que jogar os jogos que faltam, independente se ele ganha, se ele empata ou se ele perde, não tem nenhum problema. Por quê? Porque ele já é campeão. Ele já venceu. Então, esse resto de jogos é só, como eu disse, o cumprimento das tabelas. Voltando aqui para o cenário de Israel, o que eu quero mostrar aqui é que é uma coisa parecida. Você olhar no capítulo 11, no capítulo 12, você vê aí Israel conquistando. Ele vem da região central, vai para a região norte, ele para a região do sul, depois só para a região norte, e ele vai conquistando toda a Canaã. Essa conquista aconteceu, e aí se cumpriu o propósito de Deus, se cumpriu. Não tem mais como Israel agora perder essa bênção, até porque todos que olham para Israel agora já vê Israel como dono da terra, porque ele conquistou a grande parte, e não tem mais como ninguém conseguir tomar isso de Israel. Então, essa sensação que nós temos já de ser o campeão, de ser o vitorioso, como foi dado o exemplo ali, olha, Deus concedeu a vitória, cumpriu sua promessa, é real. Só que falta alguns povos para ser vencidos, como no exemplo que eu dei, é o final de tabela, é o cumprimento final. Mas a bênção já aconteceu. Israel conquistou Canaã, como vinha a palavra do Senhor ali sendo profetizada lá atrás, até esse momento. Então, Israel já conquistou, a bênção já foi concedida, mas agora vem a hora da posse. Então, uma coisa foi conquistar toda a terra, ele venceu os povos. Agora, o capítulo 13, ele inicia já com a proposta de trazer aí, esclarecer o ponto da entrega da terra
às tribos, né? É a hora da posse da terra. Então é esse o cenário que a gente encontra aqui. Aí o Senhor vem falando que ainda resta alguns povos, mas aqueles povos não atrapalharão e não tem como atrapalhar aquilo que o Senhor fez, que é a obra. A obra já foi concluída, né, a promessa já foi realizada, né? Canaã agora é de Israel, é a promessa entregue a Israel. Amém? Glória a Deus por isso, né? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Nosso Deus é fiel em cumprir a sua palavra. Claro, a gente vai ver mais para frente que Israel deveria conquistar todas as terras, possuir todas as terras, mas Israel falhou em algumas coisas e algumas terras ali ficaram sem ser possuídas. A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Mas, no modo geral, Canaã agora é de Israel. Qualquer nação ali nas regiões circunvizinhas, quando olham para Canaã, sabe que Canaã é a terra de Israel, né? Isso é a maior bênção. E vamos então agora para as nossas reflexões, né? Nós lemos aqui o período aqui o intervalo aqui, o corte é do versículo 1 ao versículo 6 do capítulo 13, né? Onde nós vamos estar tirando aí algumas reflexões importantes para o nosso dia a dia. Dando continuidade, já que nós estamos falando desse paradoxo, essa impressão que a gente fica, né, ao analisar o capítulo 11 e o 12, de que toda a terra foi conquistada, e de repente o 13 começa a dizer que ainda falta algumas, né, mas a gente já entendeu isso com clareza, mas trazendo agora para um princípio cristão, para uma reflexão, né, para as nossas vidas espirituais, trazendo para o nosso hoje. É importante nós entendermos nesse cenário que na nossa vida cristã, nós também, relacionado à palavra do Senhor, nós já temos a promessa de Deus. E ela é real, ela é verdadeira e ela vai se cumprir nas nossas vidas. Só que nós não chegamos ao fim da nossa vida. E o que é importante nós entendermos aqui? É importante nós entendermos que nesse processo, nesse resto de vida que nos resta sobre a face da terra, nós ainda vamos ter dificuldades, né? No mundo tereis aflições, nós vamos ter batalhas. E alguns desses cenários mais pesados da vida, onde a cruz se torna um pouco mais pesada, nós vamos ter uma sensação de que nós perdemos, de que nós não fomos alcançados pela promessa de Deus. Tem batalhas que nós vivemos no dia a dia, há cenários que acontecem na nossa vida que nos trazem essa mensagem de uma forma tão forte, e não só a mensagem, mas nos trazem a sensação mesmo de que pronto, perdi, agora não tem mais jeito. E nós não podemos de maneira nenhuma deixar que isso tome conta das nossas mentes, né? Pensando aí num dizer que eu costumo usar muito, né? A gente não pode impedir que os pássaros voem sobre a nossa cabeça, mas nós podemos impedir que eles pousem e façam um ninho na nossa cabeça. Isso não pode. Então a nossa parte aí é meditar nessa palavra diariamente, obedecer essa palavra e dia a dia caminhar no exercício da fé. Porque dessa forma nós vamos passar esse tempo que nos resta, mas nós já temos a certeza da vitória, porque a promessa de Deus é que nós somos mais que vencedores, então não há derrota para nós. Quando a gente fala assim, nós somos mais que vencedores, a gente pensa, bom, daqui para frente nada mais vai me vencer nessa vida. Mas não é assim. Tem cenários que a gente pode até perder, como diz lá em Eclesiastes, capítulo 3, quando começa Eclesiastes, como começa a falar lá, há tempo de ganhar, há tempo de perder, há tempo de rir, há tempo de chorar. Então nós vamos viver esse cenário enquanto estamos vivos. O que nós precisamos entender é que isso é a prerrogativa menor da nossa vida. A máxima da nossa vida é que nós seremos vencedores. Lá no final, o nosso status é mais do que vencedor. E nós vamos entrar na terra prometida, vamos possuir essa terra, porque essa é a promessa de Deus nas nossas vidas. Então essa é a realidade da vida cristã, esse cenário, esse paradoxo que a gente encontra aí no capítulo 13, né? Em relação ao capítulo 11 e o 12, é uma realidade que muitas vezes está na interpretação, na mente, no coração de muitos cristãos. O ponto ruim disso é que tem muita gente entregando os pontos, muita gente parando, muita gente desistindo, né? Quando eu falo dessa muita gente, estou falando da parte da igreja, infelizmente, está parando diante dos desafios, das dificuldades da vida, né? Do cansaço. Tem gente que eu não aguento mais, começa a desistir das coisas de Deus. Então, de maneira nenhuma, nós podemos aceitar uma derrota, uma pequena derrota ali.
Podemos perder uma guerrinha ou outra, mas a batalha, uma batalha ou outra, mas a guerra nós vamos ganhar em nome de Jesus. Essa já está vencida, nós já somos mais que vencedores. Amém? Então eu não sei o que você está passando, ou se você já passou por alguma circunstância dessa, ou que você ainda vai passar, mas é importante você entender que por mais declarado que esteja diante de uma luta que parece que nós estamos no status de perda, você é mais do que vencedor. Amém? A vitória já é nossa, a promessa de Deus vai se cumprir na nossa vida. E para caminharmos nisso, nesse contexto, nós temos que caminhar nesse cenário, né? de obediência, leitura, né? E obediência da palavra do Senhor e diariamente no exercício da fé. Amém? E vamos chegar até o fim. E na continuidade disso, lá no versículo 1 e o comecinho do versículo 2, ele traz um relato de como está Josué nesse exato momento do capítulo 13. Josué já é um homem velho e o quê? E em idade avançada. Né? E o Senhor declarando, e o versículo 2 também, olha só, você já está velho, Josué. Então, é interessante nós olharmos também esse cenário, porque mesmo Josué velho, avançado de idade, Deus ainda está falando com ele. Ele ainda é o líder do povo, né? Então, o que eu quero deixar aqui como uma prerrogativa máxima para as nossas vidas, né, é que a vida do cristão, ela é uma vida que tem que ser produtiva até o final. É claro que ao passar dos tempos, nós vamos tendo mais limitações. Importante entender que limitações nós sempre vamos ter. Desde quando Deus começou a nos usar, não importa em que idade, que nós nos achegamos a Deus, nós temos limitações. Mas dentro do que nós já vivemos e o que vamos viver até o fim das nossas vidas, os nossos corações, no exercício diário da fé, como já falamos, tem que ter essa certeza na nossa vida, de que nas nossas limitações, naquilo que é impossível, Deus vai agir. Nós vamos até a parte possível para nós, dentro das nossas limitações, e no impossível Deus vai agir. Mas nós não podemos desistir ou parar porque estamos mais velhos, porque já se passou muito tempo, porque agora nós estamos mais limitados em recursos físicos. Isso é real. Essas limitações fazem parte da vida, mas Deus quer nos usar até o fim. Amém? Então nós temos aqui no Antigo Testamento, no livro de Josué, esse momento da história onde Josué já está velho. E mesmo assim Deus ainda está usando ele. E para deixar isso um pouco mais acentuado, lá no Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 17, a palavra do Senhor diz assim: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Né? Então, olha, a gente tem aí, né, lá no Novo Testamento também, a palavra do Senhor dizendo que até o fim Deus vai estar nos usando. Até o fim há produtividade nas nossas vidas. Claro que num patamar físico inferior, mas num patamar espiritual a gente pode estar sendo muito mais usado, porque ao passar do tempo, né, a gente tem muito mais experiência, a gente tem muito mais fortalecido no Senhor. Essa é a tendência que tem que estar na nossa vida, porque a palavra do Senhor nos diz: esteja em constante crescimento. Então significa que quando chegarmos numa idade bem mais avançada, nós vamos ter muita vida espiritual em nós, né? Isso é muito importante. Vamos estar muito mais fortes espiritualmente. Então, que você possa estar nessa progressão, como diz a palavra do Senhor. Isso é muito importante. E o que precisa ficar muito claro é isso, é que nas nossas limitações, Deus vai agir. Há momentos em que não conseguimos fazer, Deus fará por nós. Aqui nesses versículos que nós lemos, no último versículo do texto que nós lemos hoje, no versículo 6, só a parte B do versículo diz assim: o Senhor disse assim, eu mesmo os expulsarei da presença de Israel. Então o Senhor falando com Josué, apontando que Josué já é um homem velho, e dizendo aí o que ainda falta ser conquistado, o Senhor diz, eu mesmo os expulsarei da presença de Israel.
Porque Josué já não tem mais força para isso, Josué já não tem mais, né, vigor físico para isso. E o Senhor, nessa parte, disse que ia fazer por ele. Mas ainda havia algo que Josué precisava fazer, que é essa entrega da terra, essa coisa toda que Deus queria fazer através da vida de Josué. Ou seja, usando o servo do Senhor, né? Josué ainda continua numa produtividade, mas no que é impossível para ele, é impossível para Deus. E o que eu quero deixar para você é isso, que você possa se fortalecer. Eu não sei como estão as suas lutas, o cansaço da sua vida, o peso da vida em torno de você, tudo o que aconteceu, né? Porque quando você chega num determinado momento da vida, já tem muita coisa agregada, família, parentes, trabalho, casa, é tudo, né? Então, tá tudo ali agora. Isso tudo tem um peso. Então, eu não sei qual é o peso da sua vida hoje, mas o que eu posso dizer para você é que aquilo que você não conseguir fazer, o Senhor fará por você. Essa é a promessa que o Senhor deixou ao coração de Josué. Aquilo que você não conseguir, eu farei por você. Amém? Essa é a promessa de Deus para as nossas vidas. E vamos continuar firmes, né? Como nós ouvimos aqui também. Vamos continuar firmes, não podemos parar. Amém? Então Deus ainda tem muita coisa fazendo nas nossas vidas. Ainda que, né, vamos passar ainda por dificuldades, por lutas, batalha. No mundo tereis aflições. Mas nós somos mais do que vencedores. Esse é outro princípio, essa outra reflexão importante para as nossas vidas diárias. Para nós estarmos trazendo isso à memória, à lembrança todos os dias. Você é mais do que vencedor. Pode estar perdendo uma batalha aqui, pode ter uma perda aqui e ali, mas a guerra, quem vai vencer é você, porque o Senhor já te garantiu isso. Amém? Que esse momento, né, esse momento de reflexão, ele possa fortalecer mais o seu coração, a sua vida, assim como toda a sua casa. Deus o abençoe grandemente. Amém.